Você está no Duas Saídas, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma edição do seu podcast que fala sobre o basquete brasileiro. Eu sou o Fábio Toledo, estou aqui mais uma vez com ele, Lucas Guanais, que hoje não está em boas condições de saúde, mas está aqui, né, cumprindo o seu dever cívico. Sempre, senhoras e senhores, eu fui acometido pelo vírus do fim do recessus, do latim recessum. Isso é duro, hein? E fiquei constipado, né? Faz uns dias aí, minha voz tá um desastre, eu tô completamente fanho, mas vamos que vamos. Mas antes, vamos pedir o like pra galera compartilhar, enviar isso aqui pra todo mundo, que a gente tá deixando sempre pro final isso aqui. É importante, né? Porque às vezes o pessoal não chega no final, né? E aí acaba não vendo essa parte. Mas... A gente cansa as pessoas. Realmente. Deixa o seu like, compartilha também o nosso conteúdo, né, nas redes sociais, no WhatsApp também. É sempre bom ter você aí com a gente, trazendo mais pessoas também pro basquete nacional, né? Isso que é fundamental também. E temos nosso canal de mensagens no WhatsApp também. Acompanha a gente. Acho que essas informações estão tudo no nosso Instagram e no Twitter. Isso, Guanais? Então, todos a gente tem o nosso Linktree lá, que é aquela página cheia de link com todas as nossas redes sociais, todos os nossos canais. Só pesquisar onde você quiser que estaremos lá. Isso aí. Vamos agora para os sortidos. Na verdade, um sortido aqui antes de entrar no NBB. Dando sequência ao assunto da semana passada, né? O pré-olímpico de basquete feminino. E que vai acontecer lá de 8 a 11 de fevereiro lá em Belém do Pará. Vamos dar uma maior visualização, né, das equipes que vão disputar essa etapa, né, lá em Belém, né, etapa fundamental para Brasil, Austrália, Sérvia e Alemanha em busca de uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. A última oportunidade aí para essas equipes, né, Guanais? E a gente já até falou na edição passada um pouco, né, dessas equipes, o que esperar, né, bem meio por cima, mas agora vamos dar uma aprofundada. Exatamente, né? Só relembrando, elas estão em busca de uma vaga, mas esse grupo dará 3 vagas, né, para os Jogos de Paris. Então, é um grupo de 4, todos contra todos, as 3 melhores avançam não, né? Conseguem a classificação para os Jogos Olímpicos em Paris. Hoje, inclusive, a Confederação Brasileira de Basquete atualizou o cronograma de treinamentos, né? Falando ali do início da última etapa de treinos na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. 10 atletas já se apresentaram. Aqui, 11, na verdade, né? A Licinara chegou hoje, perdão. O time vai ficar na cidade, em Araraquara, até o dia 2 de fevereiro. Dali vai para Belém do Pará, já ficar a semana restante de treinos até o dia 8 de fevereiro, quando estreia contra a Austrália. E a gente conseguiu dar uma olhada nas seleções, né, que vão enfrentar o Brasil, na convocação, nos principais nomes, né, Fábio? Isso aí. É claro que das 4 seleções, apenas a Austrália fez a sua convocação oficial e ainda convocou, pelas contas aqui, eu não sou muito bom de matemática, viu, Ganais, mas convocou 15 atletas, e então vai ter uma redução considerável, até pela quantidade de armadoras que foram convocadas, vai reduzir um pouco as armadoras. Mas já as outras equipes ainda, pelo menos eu não vi, até esse momento da gravação, de segunda-feira à noite, não tivemos a convocação oficial tanto da Sérvia como da Alemanha. Mas dá para tirar um pouco, né, alguma ideia dessas equipes também em convocações anteriores. Por exemplo, a Alemanha teve qualificação para o Eurobasquetball em novembro, enquanto que a Sérvia, né, tem também a sua principal disputa, a sua disputa mais recente no Eurobasket de 2023, né, com alguns nomes aí que tendem, né, a fazer parte do elenco para esse pré-olímpico. Vamos lá, né, vamos começar com a Austrália, que tem a sua convocação já, que é o time principal, né, dessa disputa lá em Belém, né, dá para se dizer que é a terceira ou segunda principal seleção aí do cenário do basquete mundial, né, time que na última disputa aí da Copa do Mundo esteve lá na frente, né, chegou à semifinal,
conquistou o terceiro lugar, que acabou sendo derrotada na semifinal para a China. E é um time que tem nomes conhecidos ali, né, de rodagem, de experiência na WNBA, né? Tem a Rebecca Allen e a Jade Melbourne, que são armadoras ali na WNBA, a Allen no Connecticut Sun e a Melbourne no Seattle Storm. Tem também a Sammy Whitcomb, que é ala no próprio Seattle, a Izzy McBagor, que é ponteira também jogando no Seattle, o Seattle tendo essas referências, né, essas jogadoras do basquete australiano. E também tem, né, na própria liga australiana uma força, né? Tem um time de Townsville com algumas jogadoras que são convocadas, tem essa rodagem, né, a nível internacional. A própria Whitcomb, quando não joga no Seattle Storm, joga no Townsville. Então, um time que forma uma base, né, desse time também, junto com essas atletas da WNBA. Uma das poucas que foi questionada a não presença foi da ala Lauren Nicholson, né, que joga inclusive no Townsville, e que não foi convocada pelo técnico Shannon Seaborn para essa disputa aí do pré-olímpico. Mas a expectativa aí, né, de que o time vá com essas referências aí da WNBA, tem a Kayla George também do Las Vegas Ace, a Nelly Mealy do Perth, que joga na Austrália atualmente, mas também tem essa rodagem no basquete da WNBA. Enfim, é um time que dispensa apresentações, embora, como eu já havia mencionado na semana passada, né, não é mais aquela Austrália que chegou a ser campeã do mundo, que teve uma ótima geração. Aquela geração que teve os seus melhores resultados, ou teve os melhores resultados para a Austrália, até 2012, né, que foi o último Mundial. Isso mudou um pouco. É uma renovação. Não tem mais Kelsey Griffin, não tem mais Alice Cambage, não tem mais todas essas jogadoras que eram algumas das principais atletas a nível mundial. Top 3, top 5 atletas de basquete, não só da Austrália. Uhum. E é uma geração um pouco mais nova, um pouco mais comedida até em termos de reconhecimento internacional, tanto é que está precisando disputar para o Olímpico, mas muito embora, né, pro torneio feminino de Paris, muito mais vagas foram destinadas ao pré-olímpico do que no masculino. É bom sempre fazer essa ressalva, mas ainda assim é um time perigosíssimo e eu acho sim o time mais forte ainda desse grupo. Isso que não tá, né, na força de outrora, né? É a força máxima, mas não é a mesma força de anos atrás. Imagina se fosse. Pois é, e continua sendo, né, um time muito forte. Nesse grupo é o time a ser batido de fato. Vamos falar um pouco da Sérvia também, trazendo no retrospecto aí o Eurobasket do ano passado. A Sérvia, nessa última edição, ela terminou em 5º lugar, mas foi campeã em 2021 e foi campeã em 2015, né? Então vem de uma geração já passada, né, de boas atletas. Você pega da geração que foi campeã em 2021, teve como grande nome ali, a MVP do Eurobasket, a Sonia Vasic, que já encerrou carreira, né? E para a alegria do Brasil agora, né? Para a disputa desse pré-olímpico. E assim como a Vasic, muitas outras jogadoras daquela seleção sérvia que foi campeã do Eurobasket em 2021 já não joga mais, já não faz parte, né, da seleção. Porém, tem algumas remanescentes, né? Tem a Sasa Kadio, que está jogando no Istambul, da Turquia. É uma armadora que tem essa rodagem, essa experiência. Falando em armadoras, a que vive melhor fase é a Ivone Anderson, né, norte-americana, com essa dupla nacionalidade. Joga no Fenerbahçe, mais uma que está no basquete da Turquia. Tem a Jovana Nodic, também jogando na Turquia. São atletas que, além dessa experiência de outrora, né, dessas jogadoras remanescentes da conquista da Sérvia do Eurobasket de 2021, tem uma rodagem ao longo ali do basquete europeu. Para você ter ideia dessa seleção que jogou Eurobasket, nenhuma atleta atualmente joga na Sérvia.
Você tem atleta jogando na Turquia, você tem atleta jogando na França, na Grã-Bretanha, tem a Tina Krajinski, que joga no Ekaterimburgo, da Rússia. Então tem uma rodagem internacional também, né? O time da técnica Marina Malikovic, e que traz essa rodagem, e que é um time para ficar de olho. Eu acho que das 3 equipes que o Brasil vai enfrentar, a Sérvia é a segunda aí nesse ranking, mas também a gente precisa ficar de olho na Alemanha, Guanais, porque esse time alemão, é lógico que meio que corre por fora entre essas 3 equipes, mas tem um projeto no basquete alemão de médio, curto prazo, né, para ter um maior desenvolvimento dessa seleção já, porque a Alemanha vai ser sede da próxima Copa do Mundo em 2026 e vai ser uma das sedes também do Eurobasket de 2025. Então já tem um processo aí focado nesse desenvolvimento a curto prazo, com a técnica Lisa Tomolds, técnica canadense, que chegou inclusive nesse último ano, né? Chegou em abril do ano passado pro time para a seleção alemã, e que tem aí algumas jogadoras importantes no seu elenco, como a Satu Sabali, do Dallas Wings, da WNBA. Tem a própria irmã dela, né, Niara Sabali, que joga no New York Liberty. Então é um time que tem algumas referências dentro desse time que podem ser perigosos para a equipe brasileira. Tem a Mari Guelich, tá jogando no Valência da Espanha, mas também tem rodagem na WNBA. Tem, claro, o próprio basquete alemão, né, com algumas jogadoras. Enfim, é um time que tem que ficar de olho também, né, para a equipe brasileira. Que o Brasil também tem as suas qualidades, né, suas características positivas, mas que vai ser um trabalho que vai exigir muito aí pro Brasil, porque vai enfrentar talvez não, né, a top 3 ali das escolas do basquete, no basquete australiano, o basquete sérvio e o basquete alemão. Exato. O basquete sérvio no feminino não tem a mesma força do masculino, muito embora num passado recente, como você disse, tenha vencido os Eurobaskets, mas é um time já muito mais acostumado a disputar competições internacionais de altíssimo nível, como, além do europeu, Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Pegou bronze no Brasil, quartas de final, semifinal em Tóquio, nas Olimpíadas também. É um time já muito mais acostumado, embora não seja do mesmo nível da Austrália, muito mais acostumado do que a Alemanha a jogar esse tipo de torneio. A Alemanha nunca jogou uma Copa do Mundo, por exemplo, sem ser sede, né? Ou seja, ela nunca conseguiu classificar a uma Copa do Mundo. No Eurobasket, tirando a última edição, que ficou em 6º lugar, tinha jogado em 2011. Então é de fato uma seleção muito jovem, mas com esse projeto que você citou. Eu só fico relativamente animado quando eu vejo as convocações dessas seleções, pelo menos as convocações do ano passado e da seleção brasileira, principalmente no quesito altura. Você pega ali principalmente a Camila e a Stephanie Soares. A Camila Soares tem 2,4, né? Isso dá 6,8, 6 pés e 8 na altura americana, né? A Stephanie Soares é um pouquinho menos, tem ali 1,98 m, é uma 6,6. E se você for pegar as convocações anteriores, tanto de Sérvia quanto de Alemanha, cara, não tem ninguém que chega perto da altura dessas duas, do Brasil. Tanto é que elas são chamadas das Torres Gêmeas brasileiras, né? Eu acho que, por incrível que pareça, contra elas, contra a Sérvia e principalmente contra a Alemanha, a nossa questão física pode fazer uma diferença gigantesca nessa questão interna mais próxima à cesta. Porque não tem ninguém que consiga bater de frente em altura com essas duas jogadoras do Brasil, e isso me empolga um pouco. É um ponto muito importante, né, para se considerar. E eu confesso a você que é um estilo de basquete que eu gosto muito. Você ter essas jogadoras altas ali dentro do garrafão, e o Brasil apresentando isso com a Stephanie, com a Camila. Tem também uma referência que ensina muito também, né, para jogadoras, a Érica, nessa função ali, né? Então com certeza. É um time que
de fato nessa posição. Acho que até por conta disso, inclusive, né, deixou de fora, como a gente mencionou na semana passada, Isa Sangalli e Aline Moura. É um time que apresenta, né, essa capacidade de fato. Pode ser um diferencial mesmo para o Brasil, né, contra essas duas seleções aí, já que basicamente, né, a gente tem que ficar na frente de uma delas só, né? Exatamente. Então talvez já seja o suficiente. Aguardemos. E vamos falar mais, inclusive, aí de pré-olímpico até lá, até o dia 8 de fevereiro. Um pouco mais de um mês. Um pouco menos de um mês. Exato. E falando em Aline e Isa, que você mencionou agora há pouco, ô Fábio, só fazer uma pequena ponderação aqui, que a Liga de Basquete Feminino, a LBF, anunciou hoje que terminou o prazo de pré-inscrição dos clubes e que daqui uma semana, no dia 22, também conhecido como segunda-feira que vem, serão anunciadas as equipes que disputarão a LBF 2024, que nesse ano vai começar dia 1º de março. Eles só não avisaram quantas equipes se pré-inscreveram, né? Mas isso a gente vai ficar sabendo semana que vem, a gente vai trazer aqui para vocês. Já é um assunto para os nossos sortidos da próxima semana. A menos que eles se esqueçam. Igual fizeram com o MVP. Meu Deus. Vamos dar sequência pro podcast. Vamos lá, vamos entrar agora no NBB, Guanais. Vamos começar. Você quer começar por quem tá ganhando ou por quem que tá perdendo? Eu prefiro começar pelo extra-quadra. Muito bem, vamos começar pelo extra-quadra então. Caso Pedro Ortega, Guanais. Espero que finalizar esse caso aqui. Tá virando uma série dentro da série, né? Exato. Tá muito Pedro Ortega aqui e a gente nem é patrocinado. O negócio é o seguinte, Pedro Ortega, não darei um título a ele, vocês já vão entender por quê, mas principalmente Pedro Ortega, patrocinador do Vasco, né, dono ali do Ortega Chips e outras casas de aposta, foi julgado pelo STJD pelas críticas feitas à arbitragem e à própria Liga Nacional de Basquete, e também por aquele caso de aposta, né? Ele que apostou no Vasco com um jogo contra o Botafogo lá no comecinho do NBB. Ele foi julgado na última semana e pegou 4 meses de suspensão pelas críticas à Liga Nacional de Basquete e à arbitragem e uma multinha de R$5.000 por ter apostado no próprio time. Depois disso, o Vasco veio a público, emitiu uma nota dizendo que o Pedro Ortega não tem funções administrativas dentro do clube, que era uma posição que o Vasco já tinha tido antes, mas dessa vez eles fizeram um meia-culpa. Eles falaram que aquelas nomenclaturas presentes nos anúncios do Pedro Ortega no início da temporada, que o credenciaram como diretor de basquete, na verdade estavam erradas, e que na verdade ele seria apenas um patrocinador e durante os jogos um torcedor como outro qualquer, e por conta disso uma punição não teria efeito, né? Vai punir um patrocinador? Vai punir um torcedor? Tudo bem, ele fica fora da quadra, mas é isso. E assim, tem 2 pontos nessa história toda aí. A primeira, quanto às punições. Eu até, antes de passar para você, Fábio, eu não vou criticar o julgamento, porque a legislação já estava posta, né, no início da temporada. Mas uma pessoa... o fato de você criticar a liga e criticar a arbitragem, por mais pesado que tenha sido, a Pedro Ortega falou em manipulação por parte da Liga Nacional de Basquete, ele fez acusações graves, tá? Não é só que ele falou que essa arbitragem é ridícula, ele fez acusações graves. Mas acusações deste tipo gerarem 4 meses de suspensão, a aposta gerar 5 mil, e a gente lembrar que o caso de injúria racial do Copeiros do Minas dar 10 jogos, mostra que há algo de muito desbalanceado na legislação desportiva brasileira, né, Fábio? Exato, eu tava até fazendo as contas aqui, contando dos 10 jogos do Copeijo. O Copeijo, ele teve o caso de racismo no jogo contra o Cerrado, né, no dia 6 de dezembro. Em tese, os 10 jogos seriam os 10 jogos seguintes, né? Não seria não seria depois do julgamento, né? Muito provavelmente seria definido assim. Então, contando os 10 jogos,
o Copejo ele voltaria no dia 19 de janeiro, justamente contra o Cerrado, né, nesse cenário do basquete. Mas, enfim, e a gente conta aqui, dá um mês de gancho. E só dando um adendo, o Copejo ainda teve a pena reduzida. Porque ele recorreu e teve a pena reduzida, o que também pode acontecer com o Pedro Ortega, caso ele recorra. Essa pena de 10 jogos foi a primeira. Né? No final das contas, essa pena acho que caiu para 6 ou 7 jogos, só que aí ele já tinha ido embora e não chegou a cumprir nenhuma efetivamente. Mas ainda caiu, ainda foi menor. E de fato, né? Extremamente desproporcional o que aconteceu. É claro que uma punição era necessária pelas duas situações. É curioso o Vasco depois de tudo ocorrido resolver tentar tirar um pouco, né, o corpo ali, né? Ele não é de fato um dirigente, nossa, então a gente tava mentindo, é isso? Mas enfim. Erramos. na hora. Cara, é o que eu sempre falo, na hora de anunciar o Marquinhos, ele tava no anúncio, diretor, patrocinador. Na hora que dá a suspensão, que dá o problema, ele não tem nada aqui. Aí, poxa, como que o time tem credibilidade? Sabe, não dá, é uma situação muito errada. São muitos equívocos seguidos. Pois é, né? E aí fica difícil, né, defender. Então, deveria haver uma punição, deveria, mas o peso da lei foi exagerado, viu, Guanais? E ao menos a gente espera que, sei lá, isso contribua pro Vasco ter um pouquinho mais de paz ali, né, pro GG conseguir fazer o seu trabalho também, né, pro Figueiró fazer o seu trabalho, que tem sido feito tão bem. Isso eles até não, mas isso eu não duvido que eles tenham tranquilidade e independência para fazer o trabalho da melhor maneira, da maneira que acharem melhor. Mas, poxa, você tira essa pauta negativa da frente do clube, né, pelo menos por um tempo, espera-se também que por mais indignado que o Vasco possa estar com algumas decisões da arbitragem, o GG até fez uma publicação muito dura nas redes sociais sobre isso, mas por mais indignado, por mais revoltado que o Vasco possa estar, os dirigentes, quem está à frente, tem que entender o seu papel e os limites, né, até onde podem ir, e espero que esse caso, pelo menos, tenha dado alguma luz, algum norte para eles nesse sentido. É isso aí. Podemos encerrar o caso? Não, ainda cabe recurso, se tiver alguma novidade a gente atualiza vocês, mas por enquanto acho que é isso. Maravilha. Agora vamos para a quadra, nós vamos para a quadra para tratar de dois assuntos específicos aí dessa última semana eu diria até um pouco mais, né? As últimas semanas aí do NBB. Vamos começar pela parte menos boa, porque a gente até falou do Flamengo na última edição, Guanais, com uma expectativa, né, que o time finalmente pudesse, né, mostrar a capacidade, ser mais convincente, né, nos seus jogos e, quem sabe, até mesmo construir uma liderança, né, no campeonato. Mas aí chegou essa última semana e o time foi derrotado pro Minas e pro Pato, né? 2 jogos fora de casa. Acabou que o time voltou aí, né, a escorregar. Pois é, eu elogiei muito a contratação, principalmente do Devon Scott pelo Flamengo. Teci várias esperanças minhas pro rubro-negro nos jogos seguintes e, né, não rolou. E assim, não rolou de maneira preocupante, naquele esquema que a gente vinha falando do Flamengo. Contra o Minas, pouco competiu. O Minas abriu uma vantagem muito grande num intervalo de tempo muito curto. O segundo tempo do Flamengo em Belo Horizonte foi praticamente inexistente. O Minas ganhou e ganhou com muitas sobras. E não era para isso acontecer. Minas podia ganhar? Claro que podia. Ganhou no primeiro turno. É, de fato, o time mais quente nesse momento do NBB. Mas era para o Flamengo, pelo que tem em quadra, pelo tamanho do orçamento, pelos atletas que contratou, fazer mais frente. E não conseguiu. Contra o Pato já foi um jogo muito mais agonizante, tanto que terminou na prorrogação.
mas foi um jogo muito feio, apesar da pontuação alta. Foi um jogo que eu até tuitei, as últimas 4 posses do jogo, considerando o Flamengo, considerando o Pato também, foram posses completamente atrapalhadas, completamente nervosas, com erros muito simples dos dois lados. O Flamengo tá ansioso, o Flamengo, ao mesmo tempo que tem essa ansiedade, tá um pouco travado, não tá conseguindo fazer uma boa defesa, apesar de ter jogadores que se destacam nesse fundamento, o Guideodato, o Jaú, a próprio Balbi não é um mau defensor, e simplesmente não consegue. Não tá conseguindo. É meio incrível até você ver o nível de dificuldade da falta de repertório que esse Flamengo tem com o que a gente imagina do que ele poderia ter, pelo menos. E nesse ponto está preocupante, né? Eu repito todas as minhas expectativas da semana passada. Tá? Eu ainda acho que esse time tem um teto altíssimo e que fez muito bem nessa última contratação. Mas os 2 jogos da semana foram um balde de água fria gigantesco. Um Filipovic que segue sem aproveitamento. Um Didi que talvez não consegue. Também ele nunca foi esse cara no Franca, né? Esse cara mais pontuador. Mas Scott Machado não consegue desenvolver. Gabriel Jaú com problemas de faltas, que é uma coisa que ele tinha diminuído. Então, é um Flamengo muito errático, dando uma minutagem muito alta para alguns jogadores que não necessariamente estão rendendo o tempo inteiro. É algo que foge até do que a gente viu nos últimos anos. Tá esquisito assistir esse Flamengo. Pois é, né? E para quem tá acostumado, né, o NBB, com a gente, né, há muitos anos consumindo o conteúdo do NBB, quando fica na memória, né, aquele Flamengo frio, né, de certa forma, que conseguia aí dominar muitas partidas que em tese seriam difíceis e outras que eram levadas até a reta final, mas o time com frieza conseguia terminar com a vitória, né? E a gente ainda não consegue ver nesse time essa característica. Acho que o torcedor do Flamengo ainda sente um pouco essa falta com esse elenco, né? Ainda em busca de encontrar esse melhor fechamento, né? Um time um pouco mais sereno para esses momentos, inclusive, e que quando você vê o elenco, né? Jogadores com certa experiência internacional, inclusive, né? Então deveriam estar, né, numa outra situação, né? Dentro dentro dos jogos em si mesmo, né? Contra o próprio Pato. Isso, algumas outras análises que eu conferi contra o Pato no primeiro turno e no segundo turno, cenário bem parecido, assim, de certa forma. No primeiro turno o Flamengo conseguiu deslanchar na reta final ali, mas o Pato fez um jogo duro também, né? Então o Flamengo com dificuldades aí para encarar times que, em termos financeiros, né, de investimento, estão bem abaixo, né? Pois é, e assim, ainda dá tempo. Sabe, foram 21 jogos do NBB, serão 36, né, nessa primeira fase, então tem 15 partidas, mais Super 8, mais Champions e tal, para você melhorar, para você conseguir dar uma cara para esse grupo antes dos playoffs começarem, mas de fato preocupa. Não digo nem em termos de classificação, posição, nada disso. O Flamengo tá lá em segundo lugar, empatado com o Franca, o máximo que pode acontecer é cair para terceiro, não acredito que vá baixar muito além disso, mas é um Flamengo que é aquilo que a gente falava desde o começo da temporada, não tem sido dominante, não tem conseguido. Pô, os 2 lances do Nate Barnes, que levaram o jogo do Pato para prorrogação, o primeiro, né, o penúltimo lance da partida, penúltimo ataque do Pato, depois de um corta-luz do Pato gerando um mismatch, o Nate Barnes infiltra e vai uma ajuda de 2 jogadores para cima dele, mais do que já estava marcando, ou seja, ficou uma marcação tripla no Nate Barnes, ele teve todo o espaço do mundo para achar o Arthur Pecos livre. Sabe, são coisas que não existem no basquete, em níveis mais baixos até. Uma ajuda tripla no último lance do jogo não existe. Num jogo empatado, não existe. Depois, foi um mismatch do Devon Scott contra o Nate Barnes. Aí também, o Nate Barnes estava frio da linha de 3 pontos na partida, né? Tinha errado tudo, estava zerado do perímetro. Uhum. E teve ali peito de mandar uma bola na cara do Devon Scott, acabou caindo. Mas
você vê uma ansiedade no Flamengo, você vê um nervosismo que realmente não condiz com o que a gente já viu desse time, desse técnico e desses jogadores. Bom, vamos ver os próximos jogos, que não são pelo NBB, né, serão pela Champions, e aí talvez a gente, virando essa chave pro torneio internacional, o Flamengo consiga esfriar um pouco mais a situação. Mas não vai ser fácil. Pois é, né? Não vai ser fácil. Vamos falar agora de Champions League, o Guanais, porque o Flamengo vai ser o primeiro aí dos brasileiros a entrar em quadra, né, nessa segunda perna de jogos aí da Champions League. E nessa segunda perna, então, o Flamengo vai até Uruguai, né, para encarar novamente aí Hebraica Maccabi, Boca Juniors, né, nesse duelo do seu grupo. Vamos trazer um pouco, né, Guanais, como foi a primeira parte, né, a primeira perna, a expectativa para esses jogos. Então, o Flamengo está em último do grupo, né, na primeira etapa, que foi ali no meio de dezembro. O Flamengo ganhou de 92-87 do Hebraica Maccabi e perdeu, e aí uma derrota dura perdeu de 80-62, 18 pontos de diferença para o Boca Juniors, e esses jogos já no Maracanãzinho. Então o Flamengo levou essa sapatada dentro de casa, agora vai ter que ir lá para o Uruguai, vai ser um jogo duro contra o Hebraica, que está com um time interessante. O Hebraica que venceu, inclusive, o Boca Juniors, né, um empate triplo nesse grupo, cada um com uma vitória e uma derrota. O Flamengo em último pelo saldo de pontos, muito por conta dessa derrota aí de 18 pontos sofrida pelo Boca. Acredito que vai poder contar com o Devon Scott, já que não tinha na outra perna. Isso pode ser um diferencial, né, um reforço mais físico, mais dominante ali para o Garrafão. E o Flamengo precisa ganhar. O Flamengo precisa ganhar porque a última sede é a Bombonerita, né? O ginásio do Boca Juniors lá em Buenos Aires. Claro, classificam 2 por grupo, né? Então bastaria ficar à frente do Hebraica Maccabi. Só que, considerando que a próxima fase agora, né, é no Uruguai, não é bom dar sopa pro azar, né? Se matasse lá, o Flamengo ia com muito mais tranquilidade para os jogos de fevereiro. Verdade. Dando sequência, né, na Champions League, tem ainda outros 2 brasileiros representando, né? O Franca vai para o Chile enfrentar a Universidade Concepción e o Obras Sanitárias. O Franca é o líder do seu grupo com 2 vitórias, né, em 2 jogos, e diferentemente do Franca tem melhores condições aí, principalmente porque a Universidade de Concepción não está no nível, né, para encarar tanto brasileiros como argentinos. Não está no nível. Esse de fato é o grupo mais tranquilo, né? A gente já tinha falado disso em outros episódios, tanto pelo nível do brasileiro, né, que é o melhor desta Champions, entre São Paulo e Flamengo. O Franca está bem acima, e pelo nível dos adversários também. Então é o grupo mais desigual e mais tranquilo para o brasileiro passar. Acredito que venham aí mais 2 vitórias do Franca e a classificação antecipada. Claro, principalmente a partida contra o Obras Sanitárias é sempre um problema, mas considerando que ela ainda será em quadra neutra, não acredito que o Franca terá ali muitas dificuldades. Franca, que diferente do Flamengo, já pôde jogar com todo mundo na primeira perna, inclusive o Charles Hinkle, né? Ele estreou na Champions pelo Franca, inclusive. Então vai Hinkle, vai Gillant, vai a David Jackson, já recuperado de lesão. Então o Franca vai realmente com força máxima para tentar garantir essa classificação e poder ter um pouco mais de tranquilidade na última perna em fevereiro. Aí a gente tem, né, o Franca mais tranquilo, o Flamengo ali no meio do bolo, e tem o São Paulo naquela situação terrível, né, Guanais, que a gente tá vendo nessa temporada. O São Paulo no grupo B, o terceiro colocado, com nenhuma vitória, foi derrotado pro Nacional de Montevidéu e pelo Quinça. Agora tem mais uma perna fora de casa e tá difícil. Não, tá muito difícil a situação do São Paulo, porque além das 2 derrotas que o time teve, a derrota ao revés para o Quimsa foi incrível. Foi pelo placar de 112-65. Foi uma diferença ali de 47 pontos. 47 pontos, é absurdo. É absurdo. O time do São Paulo, claro, segue ainda com problemas de entrosamento, de não ter conseguido jogar todo mundo junto, mesmo a gente já estando em janeiro. Tem as suas questões internas também,
Já se discute há algumas semanas uma troca no comando do São Paulo, seja uma troca no técnico ou na comissão, também é uma possibilidade bem forte lá pelos lados do Morumbi. É um time apático, é um time desencontrado em quadra, que depende muito de brilhos individuais, de lampejos individuais na partida de 30 pontos do Malcolm Miller ou do Ansalone para conseguir beliscar uma vitória. É quem de fato está ali na pior situação nessa Champions. Já coloco em xeque a classificação do São Paulo. Fica o asterisco aqui que estes jogos agora estão marcados, pelo menos no site da FIBA, né, Fábio? Para Buenos Aires, no estádio do Obras Sanitárias, mas não tem ninguém desse grupo que joga lá. Em tese era para ser no Uruguai, né, na casa do Nacional. Não sei se foi um erro da Liga, da FIBA, ou se é isso aí mesmo, a gente vai descobrir nas próximas semanas, mas para o São Paulo não acredito que vai fazer tanta diferença assim. Tem que sair com 2 vitórias de qualquer jeito, é ganhar ou ganhar. Verdade. Quer dizer, é ganhar e ganhar ou ganhar e ganhar. Tem que ter 2 vitórias aí. Enquanto isso, no grupo A, o grupo que não tem brasileiros, né, o Real Estelí tem 2 vitórias, o Gladiadores de Anzoátegui 1 vitória e 1 derrota, o Halcones de Jalapa nenhuma vitória. O Real Estelí jogando em Manágua conseguiu as suas vitórias e agora a próxima etapa aí desse grupo é em Puerto La Cruz, na Venezuela, a casa dos Gladiadores de Anzoátegui. Rodamos aí as Américas, Guanais. Agora a gente volta para o Brasil, volta para o NBB, para falar de uma das equipes que, inclusive, derrotou o Flamengo nessa semana, que não tinha... que vinha, né, com uma sequência de vitórias que deu quase um mês de vitórias. Lógico que no basquete não tem empate, então só vitórias realmente. O Pato, a última derrota foi no dia 22 de dezembro para o Minas, por 84-75. Depois foi uma sequência de vitórias, 5 triunfos seguidos, inclusive um deles, né, a grande vitória sobre o Flamengo, até chegar agora nesse dia 15, nessa segunda-feira, e o Pato foi derrotado para o Vasco por 76-67. Mesmo assim, né, Guanais, uma sequência muito positiva para o Pato, que subiu, né, na classificação. Subiu e conseguiu se descolar da galera que tá na metade de baixo. Ganhou de União Corinthians, ganhou de Caxias, ganhou de Brasília, ganhou de Cerrado, além também do Flamengo como um bônus na reta final dessa sequência. Então, conseguiu pisar em todo mundo, né, distanciar em todo mundo que tá lá na parte de baixo da tabela, ganhou um respiro, uma gordura também, e muito interessante notar que foram vitórias sempre com desfalques, sem Materan, sem Novaes, depois Novaes voltou, e aí agora contra o Vasco, né, que tava todo mundo completo de novo, voltou o Materan, inclusive eu acho que isso nem foi tão bom assim pro Pato. Sem o Veríssimo, né? Sem o Veríssimo, acabou ali perdendo agora pro Vasco. Eu vi os jogos, né, contra o Flamengo, eu já comentei um pouco, mas foi um jogo que o Pato conseguiu ficar... manter o equilíbrio o tempo inteiro, aproveitando essas debilidades na defesa do Flamengo, e aí é bem verdade, permitiu muito ponto do Flamengo também, foi um jogo ali de 97-91, né, placar bem, bem alto, mas conseguiu se manter em quadra, principalmente numa tarde muito inspirada do Sommer, que tem jogado bem demais, Novaes também muito seguro, e o Pecos é outro que eu destaco. Nate Barnes, que ficou ali, ganhou... Opa, meu microfone caiu agora sim. Nate Barnes, que ganhou ali todas as glórias, né, pelas bolas na reta final dos períodos, estava muito bem cortando em direção à cesta, né, não estava forte do perímetro, mas foi muito bem cortando em direção à cesta, gerando desequilíbrios nessa defesa do Flamengo, mais desencontrada. Conseguiu ali sair com uma grande vitória. O Pato realmente estabeleceu um patamar dentro da tabela de classificação, né? Você vê, tem ali até o 9º colocado, até o Fortaleza, que tem 10 vitórias e 9 derrotas. Aí você tem o Pato meio sozinho, junto com o Pinheiros, ali em 10º e 11º, e depois de alguns jogos de diferença vem Corinthians em São Paulo, União Corinthians, Caxias, todos os times aí que o Pato acabou vencendo. É um trabalho muito legal do Jesse Leite. Também vale notar a presença do público fortíssima em todos esses jogos dentro de casa, lá no ginásio do SESI, em Pato Branco.
E no jogo de hoje contra o Vasco, que o Pato perdeu, eu vi só o primeiro tempo, tá? Confesso que o jogo acabou faz 1 hora e pouco, 2 horas, né? Eu vi só o primeiro tempo, não consegui ver o segundo. O Pato começou muito bem a partida, começou muito pressionando muito, aproveitando uma marcação que não estava achando os jogadores do Pato por parte do Vasco, mas aí o Léo Figueiró pediu tempo, o Vasco baixou um pouco a linha da defesa, começou a marcar um pouco mais baixo e forçou muito o erro do Pato, começou a sair em contra-ataque. E nisso o Vasco virou por uma diferença muito grande ali no placar, chegou a ter quase 15 pontos de frente. E dali para frente, até onde eu vi, Pato conseguiu igualar as ações, mas não diminuir a diferença. O jogo ficou pau a pau, mas naquele patamar alto, confortável para o Vasco, que aceitou uma troca de cestas. Mas ainda assim, perder para o Vasco em casa é aceitável, né? Considerando diferença de orçamento, diferença de patamar na tabela de classificação. O Pato conseguiu uma sequência que já o garantiu nos playoffs praticamente, né, se tudo correr dentro dos conformes, e mais do que isso, né, até numa posição alta, para pegar um time que não vai estar muito distante na tabela de classificação. Pois é, seria, na teoria, né, se terminasse hoje o NBB, seria o Bauru Basquete, né, um Bauru e Pato, e tem um histórico, inclusive, de vitórias do Pato nesse confronto. Muitas, inclusive, com o Game Winner, com tudo, é impressionante. Realmente. E até interessante, né, ressaltar, lá no comecinho do NBB, quando a gente fez os vídeos, a apresentação das equipes, né, e que citamos a importância de Barnes e Pecos, claro, para esse time, mas também de outros dois nomes que estão sendo muito importantes nesse crescimento, nessa sequência que teve o Pato, do Sommer Novaes, né, principalmente do Sommer, é lógico que ele veio de grave lesão e isso vem de graves lesões, inclusive, na carreira. Infelizmente, o do Sommer sofre muito, né, com isso na sua carreira, mas é um baita pivô. É um pivô que, em ótimas condições físicas, joga muita bola. E tá sendo um cara decisivo, né, pro Pato, ou foi um cara decisivo nessa sequência de vitórias, ao lado do Novaes, que foi o destaque da Liga de Desenvolvimento. Tem uma grata surpresa agora a presença do Michel com mais tempo de quadra, até por conta, né, das lesões, né, o Veríssimo ficando fora. É um cara que consegue também ter um pouco mais de espaço e contribui bem. A importância dos coadjuvantes nesse time do Pato é formidável, assim, né? E é a chave para esse bom desempenho do Pato contra os adversários lá de baixo, claro, mas também com uma ótima vitória histórica, dá para se dizer assim, contra o Flamengo. Acho que isso fica marcado aí nessa sequência do Pato. Vamos ver como é que vai ser agora esse restante, né, de NBB. Tem agora uma sequência de mais três jogos em casa contra Botafogo, São José e São Paulo. E aí depois uma sequência de viagens aí por Bauru, Franca, Fortaleza e Campina Grande. Não, e é muito difícil. Foi a primeira vitória do Pato contra o Flamengo na história do NBB, inclusive. Nunca tinha conseguido vencer o Rubro Negro. E é um time muito difícil de enfrentar, porque todo mundo chuta também. Então você pega... Claro, os aproveitamentos nem sempre estão muito bons, mas você pega ali Novaes, pô, cara, um pivôzão, 42% de aproveitamento. Do Sommer, tá com aproveitamento de 32% na temporada, mas contra o Flamengo chutou para 60%. A Materan e Veríssimo são armas muito boas também ali, embora o aproveitamento também não esteja bom na média, mas você sempre tem ali alguém quente nesse Pato. Isso, aliado ao fato de que você tem um Nate Barnes e um Pecos que estão o tempo inteiro cortando, o tempo inteiro infiltrando, torna esse time muito chato, muito difícil de se enfrentar, principalmente em Pato, né? Porque a gente fala muito das viagens para Fortaleza e para Campina Grande, que são viagens longas e tal. Pato é geograficamente mais perto, só que não tem aeroporto em Pato Branco. Uhum. Então é uma viagem chata, você tem que ir ali... Ou você vai de ônibus e corta o interior de São Paulo e Paraná até chegar quase em Santa Catarina, ou você vai para Chapecó. E aí você tem que catar mais 3 horas de ônibus. Então, embora não seja tão longe, é uma viagem muito chata de se fazer. E isso torna os jogos em Pato Branco muito importantes também para a equipe.
Popular voo rasteiro, né, Guanais? Total. Voo de galinha. Não, porque é aquela história, se você pega os times das capitais, pô, o que você prefere? Você pegar um voo um pouco maior, mas já descer em Fortaleza? Ou você pegar e ir pra Chapecó pegar ônibus, aí depois do jogo lá você volta pra Chapecó pra pegar mais avião? Eu prefiro um voo maior, você cai na cidade. Então, assim, desgasta bastante. Realmente, né? E é isso, né? O Pato, então, ficando ali subindo, né, na classificação. Agora ele é o 10º colocado, conseguindo aí ultrapassar Corinthians, São Paulo, se desvencilhar de União Corinthians. Bem encaminhada aí a classificação do Pato. Mas eu não vou falar nada não, Guanais, porque a gente estava falando da classificação do São José, estava bem encaminhada para o Super 8 e no final das contas o time não chegou no Super 8. O Pato está encaminhado, está bem encaminhado, está fazendo bons jogos. Mas vamos lá, né? Vamos devagar, vamos devagar. E São José também perdeu agora há pouco. Para você ver. Perdeu horas atrás para o Pinheiros. Em casa, inclusive, no Lineu de Moura. E uma curiosidade que eu acabei de notar olhando para a tabela, Fábio, que assim é completamente irrelevante para o andamento da competição, mas eu achei muito curioso que todos os times representados por aves nesse NBB estão juntos na tabela. Bauru, que é o dragão, em 7º. Mas não é São ave, José, pô. que é a águia. O dragão não é que? ave, pô. Mas voa. Todo time que voa. Melhor dizendo, boa lembrança. Todo time que voa, representado por um bicho que voa, tá junto na tabela. Bauru, que é o dragão, tá em 7º. São José, que é uma águia, tá em 8º. Fortaleza, que é o Carcalion, está em 9º. E o Pato, que é o Pato, tá em 10º. Que também não voa muito, né? Mas enfim. Todos os bichos aí que tem asa estão juntos. 7ª a 10ª aí, parabéns. Tá tudo no viveiro. É o puleiro do NBB, né? O puleiro do NBB. Melhor definição essa aí, puleiro. Imagina um dragão no puleiro. Porque assim, dragão não existe, né? Então também não dá pra falar que, se eu quiser que ele seja um mamífero, ele vai ser. Porque, então, me deixa um pouco aí, Não, tem o dragão de Komodo, né, cara? Não, mas eu tô falando dragão Game of Thrones, dragão cospe fogo aí. Aí é outra história. É porque o Carcalion também não existe. É uma mistura criada em laboratório, praticamente. Exato, então pode ser o que eu quiser. Ou o pato do pato branco, que não é um pato branco. É um pato azul, né? Nessa vai indo. Só a águia aí, que é a águia mesmo, e é isso aí, né? É só isso. Bom, encerrado então esse momento pet, né, do nosso podcast, vamos para seleção da rodada, seleção da semana, que o Lucas Guanais traz pra gente aí uma seleção teve atletas com muitos jogos realizados, um jogador com 3 partidas realizadas, jogadores com 1 partida, mas que muitos aí tiveram seus destaques, né, Guanais? Com toda certeza, né? Voltando aí agora com a seleção, na armação, Franco Baralli, do Minas, ele que voltou ali a ser protagonista das atuações da equipe mineira, foi muito bem contra o Flamengo, principalmente, né? Que acho que foi a vitória do Minas mais vistosa dessa semana, mas também teve seu destaque ali contra o Vasco e contra o Botafogo. Minas ganhou as 3 dos cariocas no Rio, em Belo Horizonte, né? Parabéns aí pelo troféu. Taça Rio, Taça Guanabara foi pro Minas já. Franco Baralli muito bem nessa semana contra os cariocas. Depois ali, junto dele, Trevor Gaskins, da Unifacisa, descobriu o basquete, né? Nesses últimos jogos, o Gaskins estava apagado na temporada, começou a jogar muito bem. David Jackson, pelo SESI Franca, embora não tenha feito um grande jogo contra a Unifacisa, mas foi muito bem nas outras vitórias contra o Paulistano e contra o São Paulo. David Jackson, de fato, liderando essa equipe do SESI Franca. E os caras grandes, né? Os pivôzões do Sommer, do Pato, já falamos dele aqui hoje, muito rápido, atlético, chutando de 3, ele bem fisicamente, é um reforço essencial para qualquer time nesse campeonato. E, claro, mais uma vez, como não podia deixar de ser, Lucas Dias teve
recordes de eficiência mais uma vez, 28 no jogo, 19 no outro, 32 e mais um. É o grande nome do campeonato, disparadaço como o grande destaque, vai levar MVP de novo, já tô adiantando com 15 rodadas de antecedência, o MVP vai ser Já dele. MVP na Austrália. Já MVP na Austrália e muito bem o Lucas Dias. E de sexto homem, Arthur Pecos. Né, Arthur Pecos, muito importante nesta semana nas vitórias ali contra o Flamengo e anteriormente contra o Cerrado também. Arthur Pecos vindo do banco, uma arma aí realmente muito importante para o Pato Basquete nessa sequência que teve. Lembrando que a derrota contra o Vasco hoje não conta, né? O jogo de hoje vale para a semana que vem. Então, Arthur Pecos é o nosso sexto homem. Repassando, Fábio, sem dar detalhes agora, Franco Baralli, Trevor Gaskins, David Jackson, Du Sommer e Lucas Dias com Arthur Pecos de sexto homem. E destacando um fato curioso, Guanais, porque o David Jackson, ele fez 3 jogos, né, nessa última semana. Os seus 2 melhores jogos foram vindo do banco. Então a gente poderia até ter colocado ele como melhor sexto homem. Mas ele foi tão bom que ele foi o melhor ala dessa semana. Então deu um espacinho ali pro Arthur Pecos, que estava ali na disputa junto com o Vitinho Lerche, que ficou perto de um triplo-duplo no jogo dessa semana, mas a última foram 2 jogos, o segundo não foi lá essas coisas do Vitinho Lerche, então sobrou aí pro Pecos pegar essa punção ali, né, de melhor sexto homem da nossa seleção. Vamos agora pro top 10, Guanais. Top 10. Acho que pela primeira vez desde que a gente começou, não tem nenhum nome novo, né, em relação à semana anterior. Mas sim temos mudanças dentro da classificação do top 10. De 10º para o primeiro, né, começando ali pelo 10º lugar, Lucas Lacerda, do Mogi, não fez uma boa semana, foi um jogo apenas, né, segue discreto nesses últimos jogos. Lucas Lacerda não está conseguindo ter o mesmo protagonismo do que teve ali nos meses de novembro, principalmente. Em 9º lugar, Paulic, do Vasco. 8º, Cauê Borges, do Corinthians. Em 7º, subindo, foi bem também alguns jogos, o Thornton, do Botafogo, ala. Agora tem concorrência para ele na posição, né? Mas por enquanto ele segue bem. Gabriel Jaú, do Flamengo, na 6ª posição. Gabriel Jaú que tomou um esporro em rede nacional do Gustavinho, até deu uma viralizada nas redes sociais, mas ainda assim foi bem na semana, segue na posição. Renato Carbonari segue em 5º, aqui para cima tudo igual. Anderson Rodrigues, do Bauru, segue em 4º. Baralli, do Minas, é o 3º, o Resta, do Fortaleza Basquete Cearense, o 2º, e disparado, milhas e milhas distante lá na frente, Lucas Dias, do SESI Franca, em 1º. Show de bola, show de bola. E agora nessa reta final, já virou tradição a gente falar dos jogos dessa próxima semana, Guanais. O que... Não, tá esquecendo do quadro novo. Ah, é? Fulano joga bocha! Isso, quadro Fulano joga bocha, que veio diretamente das redes sociais, que os torcedores que sempre querem alguém nesse top 10, né, acabam falando que é o fulano, por não estar, né, acham que o cara tá jogando vôlei pra não estar Ele joga vôlei? Nesse ele tá no handball? Tá jogando bocha? Tá jogando... Acho que a cada semana a gente vai mudar o nome do esporte. Começa com fulano joga bocha. Quem que é o cara dessa vez, Oganés, que você acredita que o torcedor gostaria de ver nesse top 10? O fulano joga bocha da semana é o Trevor Gaskins, com certeza. Ele que começou a temporada muito errático, mas veja só, nos últimos 3 jogos ele fez 33 pontos contra o Franca, 24 contra o São Paulo e 26 contra o Franca novamente. E esse último, 26 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, 2 roubos. E com certeza vai ter gente pedindo, porque muita gente só olha o retrospecto ultra recente, né? Esquece do começo da competição, mas com certeza o Gaskins, o nosso troféu joga bocha da semana, pode crer que vai aparecer. Um outro que sempre está presente, que talvez eu colocaria também, é o Matheus Eugênios do Vasco, né? Que tem sempre o pessoal pedindo não, né? Dando aquela zoada, né? Mas exato. E o Matheus Eugênios eu considero, pelo menos aí, como um dos melhores sexto homem
do primeiro turno, pelo menos, desse NBB, o Matheus Eugênios do Vasco, né? Junto com o Buiú ali do Cerrado, né? Dois jogadores que são muito bem, vêm jogando muito bem, né? Vindo do banco. Não, com certeza. E também, realmente, ele tem um fã-clube bem relevante na internet. Agora sim, vamos lá para os jogos dessa próxima semana, Guanais. A expectativa das partidas que vão acontecer. Algumas já aconteceram, inclusive, né, de segunda-feira. Fica até complicado pra gente, porque tem jogo de domingo também rolando. Mas, vamos lá. Vamos lá, lembrando que é uma semana sem jogos dos participantes da Champions. Então não teremos Franca, Flamengo e nem São Paulo nos jogos desta semana. Vai ter Franca sim, viu? Não, tem Franca sim, porque o Franca só joga lá na frente, é verdade. Isso, joga dia 22 só, né? Isso, mas só tem um jogo do Franca nessa terça-feira, inclusive uma terça-feira de grandes jogos no interior paulista. O Bauru Basquete recebe a Unifacisa às 7h30 da noite e às 8 horas o Franca recebe o Fortaleza Basquete Cearense. São dois jogos ali que prometem mexer com a classificação do G8. Então, já pensando em playoff, em classificação, em mando de quadra, são jogos interessantíssimos. E o curioso é que Bauru Basquete e Unifacisa são as duas únicas equipes que são invictas em casa. Então, vamos ver se um invicto vai tirar a invencibilidade do outro ou se Bauru ainda mantém essa marca na temporada. Depois, na quarta-feira, você tem Brasília e Minas. Na quinta, Bauru recebe o Fortaleza Basquete Cearense. Botafogo recebe o Caxias e Mogi recebe o Corinthians. No sábado tem... No sábado não, na sexta, perdão, comi um dia da semana. Na sexta tem Cerrado e Minas, em Brasília. No sábado, agora sim, Botafogo recebe União Corinthians, em jogo ali que promete mexer na tabela ali das últimas vagas, na briga das últimas vagas pelo playoff. Vasco e Caxias do Sul. E é isso. E fechou a semana, os outros jogos só na outra segunda. Então, alguns bons jogos, hein? Principalmente os jogos de terça-feira. Bauru e Unifacisa, Franca e Fortaleza prometem, Fábio. Pois é, né? Dois grandes jogos aí movimentando o interior de São Paulo e o Nordeste. Mas é isso, Guanais. Mais uma vez aí, a gente fechando uma semana aqui no Duas Saídas. Valeu! Valeu! E eu queria dar meu destaque final, Fábio, para uma situação extra-quadra muito legal. E aí, pensando na mídia independente que cobre o basquete, nessa semana nós tivemos o anúncio de 2 retornos muito importantes para a cobertura do basquete nacional. O primeiro é o Felipe Souza, jornalista, colega nosso, já esteve várias vezes nos produtos aqui do Duas Saídas, na época em que ainda nos chamávamos Locomotiva Esportiva, jornalista carioca, hoje morando em São Paulo, super competente, principalmente nos bastidores, há uma voz muito forte na cobertura do basquete brasileiro, muito respeitada, que tinha dado um tempo, tinha dado um hiato, né, por outros compromissos da vida aí, está de volta. Então, muito legal que o Felipe Souza conseguiu retomar o projeto. E também, esse já mais recente, o retorno do Beta Basquete, portal especializado em basquete feminino, que foi capitaneado ali pela Roberta Rodrigues, que hoje faz parte da equipe de comunicação do Seattle Storm, da WNBA, e voltou agora essa semana, claro, não sozinha, junto com a Isabela May, que comenta vários jogos aí por aí também na internet, e a Renata Valente, um time muito competente também, especializado em basquete feminino, 3 meninas que manjam muito, e que bom que voltaram, quanto mais gente melhor. Por mais que quem veja de fora às vezes pense, é concorrência, não é concorrência, a gente não é rival. Pelo contrário, a gente quer que mais e mais projetos apareçam, mais e mais pessoas falem do basquete nacional para a modalidade se espalhar e se desenvolver cada vez mais. É um destaque muito positivo que eu queria muito que viesse antes, até na verdade. Mas veio agora e eu fiquei muito feliz com esses retornos. Exatamente, né? A gente sempre fala aqui, né, da importância do fomento, né, ao basquete nacional, a importância do fomento aos produtos do basquete nacional, e é isso que a gente viu, né, nessa semana agora, né? De fato, com muita alegria a gente recebe esses retornos aí. Sejam bem-vindos novamente aí ao cenário, né, da mídia do basquete e do basquete nacional. Façam as palavras do Guanais minhas também. Sensacional. Valeu, Guanais, então. Até semana que vem, hein? Valeu, espero que já curado e sem essa voz fanha aqui.
pessoal que também quiser dar alguma dica pro Guanás, um chazinho, um remédio tira-e-queda, essas coisas assim, para curar a gripe dele, também está aberta a nossa caixa de correios. E no mais, você também pode curtir nossos conteúdos, curtir esse vídeo no YouTube, nos agregadores de podcasts, enfim, compartilhar com os amigos e sempre acompanhar as nossas produções aqui do canal Duas Saídas e do podcast Duas Saídas. Beleza, pessoal? A gente se vê, ou se ouve no caso, né? Vocês ouvem a gente na semana que vem. Um forte abraço, falou!